Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Mulheres Vencedoras e é com muita alegria que eu vou gravar mais um conteúdo que abençoa a sua vida. Desculpe aí pela minha voz, eu tô um pouco resfriada, né? Mas já tá passando, já tô ficando melhor. Então, se não sair muito nítido a minha voz, o motivo é esse e eu peço já desculpa a vocês por isso. Breve estarei com a voz melhor, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Cuidado com certos tipos de gente. Cuidado com certos tipos de pessoas. Existe gente e gente, existe pessoas e pessoas, existe pessoas que aparentemente são até legais, até parecem ser humanas, mas na verdade, quando você vai conviver com ela, você descobre o quão desumanas elas são. Eu vou dar algumas características aqui para vocês. Tem pessoas que são especialistas em deixar os outros loucos, nervosos, entristecidos, angustiados, mal-humorados, para baixo. São certos tipos de pessoas que a gente precisa evitar. Nós precisamos evitar. Eles aprontam tanto, né? Passam uma vida inteira aprontando tanto com tudo e com todos, que depois eles precisam descarregar aquilo que eles são e aquilo que eles fazem na vida das pessoas que os conhecem, na vida das pessoas que convivem com eles. Então, sem que a vítima ou a pessoa que convive com eles perceba, eles vão despertando nessas vítimas, eles vão despertando em vocês um ciúme que você nunca sentiu, uma desconfiança que você nunca teve, sabe? Sentimento destrutivo em relação a outra pessoa que você nunca sentiu. Pelo contrário, você sempre confiou muito em você. Mas eles fazem com que as pessoas que convivem com ele começam a ter um comportamento diferente. Não porque vocês são chata, não porque vocês estão mudadas. É porque eles são especialistas em querer enlouquecer as pessoas. E quando ele te vê, né, ou ela, se for uma pessoa tóxica, né, pesada, ou até um narcisista mesmo, quando ele te vê todo mexido ou toda mexida, eles vão te apontar, entendeu? Agora ele vai ter um motivo para te apontar como a desequilibrada da relação, o desequilibrado da relação. Entendeu? Isso aqui é para a gente prestar atenção, gente, no que acontece, com quem a gente convive, quem a gente conta a nossa história. Quais são as pessoas que a gente, né, quer ser confidencial com ela, a gente quer dividir parte do nosso dia a dia. Quem são essas pessoas que a gente confia? Isso é a gente que precisa aprender a conhecer. É outro tipo que a gente precisa tomar muito cuidado. Pessoas que têm carência desde berço, desde criança, desde infância. E carência essa, nem sempre que eu vou dizer que seja da mãe ou seja do pai. Não, talvez nem seja. Mas em alguns casos, lá atrás, né, elas tiveram a ausência da paternidade e cresceram sem saber como se suprir da presença da paternidade na vida deles. E quando eles forem um adulto, eles não vão saber direito como resolver com essas emoções na vida deles. Então, o que vai acontecer? Eles vão precisar, né, desforrar em quem convive com eles toda a carência que eles sentem, mas não é a carência de você, não é a carência de se relacionar com você, é a carência de algo que faltou lá atrás e que nunca teve no consultório, né? Visitando uma psicóloga ou um psicólogo para poder falar sobre isso que incomoda, porque a maioria foge do consultório. E não é nenhum bicho de 7 cabeças ir ao psicólogo. Mas tem pessoas que fogem, não gostam realmente. Então a gente precisa tomar cuidado, porque, na verdade, o que essas pessoas querem é se apossar do seu tempo, de você, do seu melhor,
para fazer com que você se preencha o vazio que existe nelas. Eles querem tomar posse da sua vida. Isso aqui. Porque eles são quebrados desde a infância. Né? E age com você como se não pudesse nem respirar sozinha sem a sua presença, sem você. Isso se torna perigoso, venenoso, isso é mortal. Isso é mortal porque ninguém pode ser 100% para o outro. Ninguém suporta ser 100% para o outro. Até a gente, para doar para o outro, a gente tem que saber o quanto a gente está doando. Para a gente não se encontrar perdido no meio do caminho. Na verdade, quando a pessoa se comporta dessa maneira, ela pode estar escondendo de você até mesmo veneno narcísico, que às vezes você ainda não percebeu, não viu, e que vai te sugar, te minar e te puxar, né, com toda a força para aquele vazio que eles carregam, que eles não souberam o que fazer com ele. E você agora vai ser responsável. Você vai começar a se sentir responsável pelo vazio que são deles. Você agora tem que preencher todas essas lacunas ou essa pessoa vai morrer. Narcisista uma certa fase de chantagem, eles sabem se enquadrar nesse padrão perfeitamente, mas ele não fica muito tempo, porque ele não gosta que ninguém percebe que ele é dependente, não de jeito nenhum, entendeu? Então, ajudar uma pessoa é uma coisa. Agora, ser escravo disso é outra coisa. É isso que nós aprendemos. Você pode dar o seu melhor, claro, você deve dar o seu melhor. O que você não deve ser é escravo do desejo da outra pessoa. Escravo das vontades das outras pessoas. Onde você vai se colocando em segundo plano e a outra pessoa não está nem aí. Tudo de melhor de você, prioridade é ela. Se você olhar para a vida dela está seguindo. E a sua vai estar no mesmo lugar. Por quê? Porque você está servindo demais a uma pessoa que não te dá retorno. Então, se é para ser escravo, nós aprendemos isso também através do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e da Palavra de Deus. Se é para se sentir escravo, seja de Cristo. Primeiro, do Evangelho de Cristo, a qual você sabe que na medida certa, de acordo com a sua caminhada, você tem um retorno. Cristo fez o verdadeiro investimento na igreja, ele investiu em nós, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância nele. Então, se tiver que investir pesado, invista em Cristo. E depois invista em você mesma. Pois só assim você saberá a hora de parar aquilo que está drenando as suas energias vitais, aquilo que está te fazendo mal, aquilo que não está deixando você caminhar, que não está deixando você ter visão de quem você é. Entendeu? Então, quem está abaixo não quer ficar lá embaixo sozinho, não, minha filha. Quer companhia. Por isso que eles buscam uma pessoa para baixo. Para que eles possam se sentir menos pior na presença de vocês. Você acha que alguém que está em cima vai jogar o outro para baixo? Se está puxando para baixo é porque já desceu há muito tempo. Cuidado com esse tipo de pessoa. Isso é um alerta, gente. Não permita que ninguém faça de você escada para a escalada da vida deles, pelo amor de Deus. Ninguém tem o direito de fazer de vocês degraus para que eles venham subir ou aparecer. Nem permita que pessoas usem a sua imagem para chegar a outras situações. Outra coisa, narcisistas são especialistas em fazer isso. Eles vão usar a sua imagem maravilhosamente para chegar em outra vítima. Em manipulação, narcisistas são mestres. E eles são mestres em fazer isso. Então não permita que ninguém use sequer a sua imagem. Então veja que o narcisista, ele não existe sem a vítima. Nunca ele vai ser narcisista sem vítima. Narcisista não consegue destruir o melhor de ninguém se essas pessoas não se colocarem nas mãos deles. Não dá o seu melhor para eles. Então nunca permita que ninguém passe por cima de você. Não permita que ninguém passe por cima do seu sentimento. Passa por cima daquilo que você quer que aconteça para você primeiro, em primeiro lugar. Não permita que ninguém tire o seu lugar de fala. Roube o teu poder de fala. Como se você não tivesse voz, como se você não tivesse o direito de falar não. Ei, você pode falar não. Sabe por quê? Porque o não te cura.
E não tenha medo de perder, não, porque quem te ama te respeita. E se não respeita seu não, é porque é uma pessoa sem limite. Então entenda isso que eu tô falando para vocês aqui na tarde desse dia. E é muito importante que vocês também nem se sintam menor que ninguém, só porque você ouviu palavras de pessoas desestruturadas, que são desanimadoras e que querem falar o que vem na cabeça para que você pense que ela tem o governo sobre a sua vida. Falar o que quer, você deixou aquelas palavras entrar na sua mente e a partir do momento que você fala assim, essa pessoa começa a ter governo sobre aquilo que você pensa. Não deixe isso acontecer com você. Eles não têm o governo da sua própria vida nas mãos. Você não vai permitir isso. Quero dizer uma coisa para vocês. Uma pessoa bem estruturada, espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente, sentimentalmente, ela não precisa diminuir ninguém para aparecer. Ela não precisa diminuir ninguém para ser reconhecida. Porque o valor de cada degrau é valorizado por quem subiu nele. E se você valoriza os degraus da sua vida, só você sabe o que te custou para você pisar nele. Agora tem outra coisa, outro detalhe. Lidar com pessoas infantilizadas, mimizenta, vamos dizer assim a palavra certa, cansa o teu psicológico, rouba o teu tempo, ainda atrapalha você no seu processo. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa pessoa ela é muito infantilizada, ela é muito mimizenta, ela é cheia de nhenhenhen, sabe? Não pode, não dá, não quero, não vou, tem que ser eu quero, eu vou, eu posso no tempo dela, nunca no seu tempo. Quer dizer que o relógio dela é que está certo, o seu está todo errado. Você precisa aprender a lidar com isso. Você vai entender por que eu estou dizendo isso aqui. Porque são pessoas perigosas de lidar, que ela pode neutralizar a sua vida no tempo. Eu não estou dizendo que vai atrofiar você, mas ela pode te neutralizar se você não prestar atenção. Tudo dói, tudo é para ela, sabe? Tudo é ofensa, tudo fere, tudo magoa, tudo chateia, tudo chora. Ela é a vítima do mundo, gente. Pelo amor de Deus, eu sei que todo mundo tem problema. Mas que pessoa é essa que você tem que lidar com ela como se você estivesse pisando em ovos o tempo todo? Tudo está contra ela, até você está contra ela. Você vai conseguir conviver com uma pessoa dessa e ser saudável? Claro que não. Difícil, né? Muito difícil, muito infantilizada. Passa anos e anos sem fazer um reparo em si mesmas. Essas pessoas não fazem um reparo. Elas não fazem uma análise naquilo e onde elas erraram com alguém ou com elas mesmas, para que elas possam melhorar. Mas elas querem culpabilizar os outros pela infantilização delas. Ainda vão dizer que as pessoas são inimigas dela e não querem o bem dela e têm inveja dela. Olha para você ver se vale a pena isso. Além de achar que quem está em volta são inimigas, vão falar também que são ciumentas, vão falar que são invejosas, vão falar que são mentirosas, vão falar que são fofoqueiras. Só que, na verdade, o maior inimigo dessa criatura está sendo ele mesmo. Ele nem precisa de inimigo, porque ele não faz reparo na falha dele. Ele não consegue olhar para ele e buscar melhorar. Ela não consegue olhar para ela e buscar melhorar como ser humano, como pessoa, como filha, como mãe, como sogra, como nora, como diretor, como professor. Sabe? Não consegue ver suas falhas. Então, as pessoas precisam conhecer e se convencer de que se você tiver que pagar caro demais para estar próximo e na vida de uma pessoa certa, uma pessoa certa, que na sua mente pode ser uma pessoa certa, mas não é, isso pode custar os teus dias de vida, sendo que essas pessoas não param de viver a vida dela por causa de vocês. Elas estão vivendo do jeito delas, mas estão vivendo. E só com o tempo que as vítimas passam a perceber o quão destrutivas elas são nelas. Porque elas são destrutivas nelas
quanto nos outros que convivem com elas. Então, se são nelas, quanto mais para os outros. Para os outros é que elas vão passar por cima mesmo. Tudo por quê? Porque não aceita que precisa de fazer um reparo na própria vida, reparar algumas arestas, crescer, amadurecer, buscar acertar, dar prioridade naquilo que é necessário ter prioridade, mas não, são mimizentas demais, são infantis demais. E isso vai adoecer e vai prejudicar muito mais quem convive do que a própria pessoa, porque para ela tá tudo bem. Então, toda pessoa narcisista, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre isso. Todos, ao conviver com todos os narcisistas, vamos botar assim, ao conviver com um empata, eles vão apertar o gatilho da dúvida e da incerteza na mente dessa vítima. Ele vai sempre deixá-la com medo de alguma coisa, com medo de alguma coisa. Você pode me perder, eu posso ir embora. Se você não melhorar, eu não tô nem aí. Vai sempre jogar que é a vítima que precisa melhorar. Ele tá perfeito. E a vítima começa a sentir um medo dentro dessa relação. Medo da perda, gente. Não é amor, é medo de perder uma coisa que nem faz tanto bem para ela assim. Aliás, faz bem nenhum. Né? E ele faz isso por quê? Para que ela se sinta confusa e ame mais a ele do que ela mesma e começa a se responsabilizar por ele, gerando assim um certo medo inexplicado no interior da alma dela, onde ela vai ficar o tempo todo 24 horas com medo do que vai vir do outro. É o gatilho do narcisista. Então, onde a vítima passa, ela sempre vai passar com medo. Com quem ela fala, ela sempre vai falar com medo. O que ela vai fazer, ela sempre vai fazer com medo. Medo de quê? Medo desse narcisista não aprovar o que ela está tomando decisão de fazer na vida dela. Ela começa a ter medo de tudo e de todos. E o narcisista se sente livre, leve e solto. Não está preso a ninguém e está tudo bem. Ele está lá se sentindo livre para ir e vir a hora que bem entender, falar e calar a hora que tem necessidade, porque também só quer falar na hora que quer falar. Tem momento que não quer falar, eles são assim. Subir e descer a hora que bem entender, controlar e manipular a hora que tem vontade, coagir e intimidar, enquanto o medo está instalado na mente da vítima. E o narcisista sabe disso, ele sabe. Tudo que a vítima sente, ele sabe. Tá? Então, na verdade, o que o narcisista precisa saber, e você precisa deixar bem claro para ele, se você ainda não saiu dessa relação, é que você não vai mais ser controlada pelo medo que você sentia. Acabou, você não está mais com medo. Porque qualquer coisa que você vier enfrentar fora dessa relação com o narcisista vai ser menor do que a dor que você enfrentou durante o tempo que você estava com ele. Eu te garanto isso. Porque vai ser libertador. Ah, vou perder? Não. Eu tenho certeza. Por pior que seja que você for viver longe, sem a presença do narcisista, vai doer muito menos do que na presença dele. E tudo que ele quer é que você não descubra isso. Entendeu? Então, a palavra que eu digo para vocês é coragem, coragem, coragem. Seja você a sua prioridade em tudo. Seja você a sua única voz. E ninguém vai poder calar você. Ninguém vai ter o poder de adoecer quem você é. Aprenda a falar não na hora que você não está com vontade. Aprende a falar não. Só para testar mesmo se a outra pessoa vai dar piti. Aprende. Se você nunca falou, aprende, começa. Porque o não é libertador. Fale não com todas as suas forças. Vai surtar, que surte. Ah, vai me trocar, que troque. Se trocou, já foi tarde. É sinal que não aguenta um não na cara, não vai aguentar nenhuma outra coisa. Por aí você vai aprender qual é o comportamento dessa pessoa e o que é que ela queria extrair de você. Você não vai permitir que os comportamentos doidos das outras pessoas vai interferir na sua vida nunca mais.
Ninguém pode fazer com você o que quer fazer e achar que está tudo bem. Se reconstrói todos os dias. Quantas vezes preciso for. Sabe? Conheça as pessoas diferentes. Troque ideia com pessoas diferentes. Cresça, floresça. Produza os seus melhores frutos. Porque sua vida pode ser maravilhosamente diferente de tudo aquilo que você viveu. E certamente você vai sim crescer, florescer e reproduzir os seus melhores frutos. Por onde quer que você andar, porque você não vai estar guiada sobre os olhos de ninguém. Você não vai estar guiada sobre o controle de ninguém. Você não vai estar guiada sobre o medo de ninguém que instalaram na sua mente, dizendo que vai dar errado e que a sua vida pode ficar muito pior sem a presença dele. Tá bom? Fica com essa reflexão no seu coração. Que Deus te abençoe na tarde desse dia. Muito obrigada pela sua presença, pelo seu apoio. E compartilhe nossos vídeos. Compartilhe. Deixa seu like, é muito importante você estar interagindo com a gente aqui.